Gente, ainda estamos aqui no Legislativo, após a sessão, chegou o povo aí na sessão para assistir, não teve a sessão, a nossa guerreira aí, a dos Anjos, aí, ó, né, tá pedindo alguns esclarecimentos aí ao vereador Fabiano Horta, e o mesmo tá dando aí, né, os esclarecimentos à nossa amiga aí, a dos Anjos, né. Então tá aí, vamos ver um pouquinho dela aí. Que não ia permitir que isso passasse? Nós conhecemos a tramitação da lei nessa casa. Ah, então a lei constitucional, federal, vocês não conhecem? Conhecemos, obviamente, Você está indo contra o que eu estou perguntando a você. De maneira nenhuma, você está querendo entender o contrário. Não, não estou querendo, eu quero uma resposta objetiva direta. Nós conhecemos a tramitação na casa. Desde o momento que o procurador legislativo simplesmente disse que não ia dar tempo por causa da lei, vocês não conheciam essa lei? Sim ou não? Essa é uma decisão unilateral do prefeito, pedido de retirada da lei. Eu estou perguntando da lei, sim ou não? E a partir desse pedido de retirada, a gente só cumpriu nesse plenário essa retirada. Eu estou falando sim ou não? Vocês a sua pergunta não faz nexo. Faz nexo, não faz, sim, não faz diante da situação de fato. Vai, meu amor. Eu julgo que não, por isso que estou te dando essa resposta. Você está igual o Fafá, fugindo pela tangente. De maneira nenhuma. Foi um grande aluno. De maneira nenhuma. Estou presente no plenário da casa e não estou fugindo lugar. Tá, porque você tem que me responder sim ou não. Eu não conheço a lei, eu conheço a lei. Não é essa a resposta? Vereador julga o mérito da lei. Entendeu? Agora, a partir do momento que ela pode continuar tramitando na casa, a partir do momento que o prefeito pede a retirada, a gente tem que cumprir o rito. Não, tudo bem que ele pediu a retirada. Agora, dizer que foi retirada porque o procurador disse que a lei não permite, porque está entrando em período eleitoral, o procurador aí é coisa. É sinal agora, que vocês conhecem a lei. eu digo para a senhora com toda a tranquilidade do mundo. Obviamente, a gente não é exímio conhecedor da legislação. A gente se informa, é um aprendizado. Quem fizesse o julgamento está sendo ilasivo. Não está sendo. Luciano subiu o plenário, disse que ele na mesma hora ele falou, né? Mas alegou outro motivo. Não, ele falou do alegado pelo. Não, ele falou na mesma hora que ele queria constitucional. É isso que eu estou falando. E esse requerimento foi votado. Você lembra que quando nós estávamos vendo o negócio do pré-sal, que teve aquela reunião de pré-sal, que eu estava falando sobre lei de responsabilidade fiscal, que eu te mostrei o livro, né, de leis que você não conhecia, não sabia nem que tipo onde arranjava aquele livro. Eu não me lembro. Você não lembra? Pois é, eu lembro disso. Eu tenho uma memória danada. Não lembro. Eu mostrei para você. O livro era da Bahia, que veio da Bahia para mim, foi uma pessoa da Bahia que me entregou esse livro, porque eu me interessei por responsabilidade fiscal, entendeu? E você dizia que desconhecia esse livro. Quer dizer, desconheço essa informação sua, queria registrar isso. Era bom registrar, e eu tenho testemunha que eu falei isso com você. Olha, ainda mostrei para você o livro, e você perguntou aonde você conseguiu. Não, de maneira nenhuma. Me perguntou. Quero dizer então, que eu acho que o vereador, dá licença, eu acho que quando um vereador, toda licença. Eu acho que quando um vereador, ele pleita, bem um candidato, vem pleitear um mandato, eu acho que ele tem um mínimo de obrigação de conhecer o mínimo das leis. O que ele pode fazer dentro da casa de lei ou não. Concordo com a senhora. Entendeu? Agora botar coisa para transmitir aqui, chega na hora, porque não dá tempo, porque o procurador que viu que a lei não dá tempo. Olha, ele não está sabendo. Posso falar, só para dar a última resposta em relação a isso que a senhora colocou? Está nos anais dessa casa e eu fiz durante algumas sessões a solicitação reiterada pedindo às comissões para que a lei tramitasse no prazo que ela tinha que tramitar. Está registrado nos anais, a senhora pode consultar nas atas recentes. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Os outros processos que estão aqui, que vocês engavetaram, por que também não tramitaram na casa? Olha, não, a senhora fala uma palavra, a senhora fala uma palavra que eu acho forte, só porque o prefeito manda é que transmita na casa. O que é o povo que manda, ou os vereadores que colocam, não transmitem na casa. Eu queria saber por quê. Discordo da senhora, porque tramita nessa casa todas as proposições que aqui chegam e são julgadas pelo mérito da casa. Agora, nenhuma delas vai para a gaveta dessa maneira que a senhora está dizendo. Eu fiquei sabendo que tem processo em gaveta que não foi tramitado aqui. A senhora tem que inclusive CPI. A senhora como cidadã... CPI estão em gaveta, que já era para ter sido tramitado aqui. Pelo que eu estou sabendo, da Mascarenhas e outras. A senhora como cidadã tem que inclusive protocolar na casa o pedido
de todas essas citações da senhora de tramitação. Entendeu? É um direito Vocês estão vendo aí o vereador Fabiano conversando aí com o povo, hein? Esclarecendo o povo. Isso aí, isso aí que é importante, aí conversando com o povo. Obviamente com a naturalidade crítica. E dando exemplo, inclusive, para os outros vereadores fazer o mesmo procedimento. Você, Fabiano, é uma pessoa, você, vereador, claro, a cidadania é outra. Claro. Entendeu? Então eu quero entender a tua posição aqui, porque eu vejo você defendendo tanta força ao prefeito quando a gente vê coisas que não é necessário defender. Olha, e você defende. Você vai dizer que é do partido, porque você é da situação. Não. Mas eu acho que atrás de um vereador que é do partido, da situação, existe um ser humano, não existe? Claro. E por que esse ser humano não se abate com a situação da cidade? Esse é o seu julgamento sobre a minha atuação. A senhora pode julgar que eu não tenho uma boa atuação. Faz parte do seu direito de julgar. Eu discordo dela. E não defendo por ser só uma questão partidária ou não partidária. Defendo porque acredito nas convicções em uma série de fatos que são criados aqui e que não são verídicos. Objeto disso, muitos deles, como a senhora mesmo disse, são votados de maneira diferente daqueles que tentaram a proposição. Então, a situação do hospital... Vou dar um exemplo. O vereador Cláudio Ramos do dia elogiou a Barra de Maricá, a Escola da Barra. Foi objeto de denúncia dessa casa que aquilo não existia. Não, a única coisa que ele ponderou foi o valor da obra. E eu disse a ele que sou subscritor de qualquer requerimento para que ele tenha acesso à informação do valor. Agora, eu penso o seguinte, não dá para partir da premissa, de que o fato de dizer que não foi feito comprova o fato de que não foi feito. Faça o requerimento e comprove que não foi feito. Tem um contrato que o prefeito deu 4 mil cesta básica, a gente recebeu essa denúncia nessa casa aqui. Pagou 4 milhões de reais. Nunca foi verdade isso. Não usa nada. Mas a pessoa não teve prova, não tinha nada? Olha, que nunca foi verdade? O ônus da prova cabe a quem acusa. Não, mas aí não seria você chegar em plenário e debater essa matéria, procurar debater, porque eu não vejo debate. Eu não vejo debate de matéria aqui, que eu vejo havia processo número tal, sei que lá, aprova, sim, não. Eu tenho várias sessões aqui enriquecidas. E tem sessões que não tem nem vereador aqui. Não, agora com o Cláudio Ramos está havendo um pouco mais de debate, mas antigamente não tinha debate. Tem outros vereadores que gostam de debate. Não tem debate de matéria. Você, por exemplo, desculpa, todo respeito, você lê como se fosse um radialista de corrida de cavalo. É assim que você lê. Um radialista de corrida de cavalo. É assim que você lê. A maioria das pessoas que estão aqui não entende que você lê. Porque e tu vai direto. Você melhorou. Vou dizer pra você que você melhorou. Mas poderia estar bem melhor. É a habitualidade e a leitura do parlamento. Se a senhora observar, qualquer leitura de parlamento ela é feita normalmente de maneira rápida. Eu estou acostumado porque são objetos. Estou acostumado. Eu fui. Então deve perceber que o que eu estou dizendo para a senhora é verdade. Câmara do Rio de Janeiro, eu vivi lá dentro, tá? Deve perceber que o que eu estou dizendo para a senhora é verdade. Aí o que acontece? Aí mas assim, só coloca o número do processo, e o povo fica sem saber nada. Vocês não discriminam. A sua crítica em relação à velocidade da leitura, eu vou absorvê-la, mas acho que não há nenhum tipo de irregularidade. Não estou dizendo que é irregularidade. Ponto e vírgula. Não é ponto e vírgula. De uma maneira entendível a audição das outras pessoas. Que bom. Então vou receber como uma crítica do povo. Construtiva, tá? Construtiva, não é negativa. Ainda que não haja nenhum dolo na leitura que é feita e nenhum prejuízo ao desempenho da função legislativa. Para as pessoas aqui tudo bem, mas o povo aqui que está escutando porque eles não entendem a direita. O que falou mesmo? É porque normalmente os pareceres são muito parecidos, inclusive. Assim, os pareceres são parecidos no sentido de da explicação constitucional. Troca de rua. Pô, isso aqui, toda a sessão aqui, ninguém troca rua, nome de rua. Faz parte da atuação parlamentar. Mas é ridículo, cara. Não há um debate, o Cláudio agora entrou aqui, não tem debate. Aí entra a lei aqui, processo número tal, se alguém fica lá, se não, todo mundo aprova da prova, ninguém sabe o que está discutindo. Você não tem debate aqui. Eu avalio que tem. Tem uma crítica contundente e você tem normalmente, eu tenho visto vereadores. Você sabe que eu tenho vindo aqui à Câmara esses
anos todos eu tenho frequentado a Câmara. Eu vou dizer para você, Dolores, eu tenho subido, dos Anjos, desculpa, eu tenho subido a tribuna permanentemente e normalmente estabelecendo um bom debate com o vereador Paulo. Aí o que eu vejo? Agora, deixa eu fazer uma perguntinha aqui ao vereador. Deixa eu pegar uma carona. Com o vereador Paulo Maurício, fazer com o vereador Tinho. Vereador, deixa eu pegar uma caroninha aqui na conversa de vocês, que é importante isso que você está fazendo, porque está conversando diretamente com o povo na casa do povo, né? Coisa que dificilmente isso acontece. Existe um projeto que já foi inclusive aprovado, de pelo menos ter uma audiência pública por mês, para acontecer justamente isso, Fabiano, que você está fazendo. Dar o direito do povo conversar com os vereadores, né, para fazer as cobranças, fazer elogio. Olha, não daria para você reativar isso novamente e essas sessões, pelo menos uma vez por mês, ter? Cantarelli, eu vou te fornecer o meu primeiro projeto de lei, que eu dei entrada aqui em 2009, nessa casa depois, mas que ele não avançou nessa casa, foi para o arquivo, faço questão, tratava dessa questão, mas ele não avançou, ele não foi aprovado por essa casa. Data de 2009. Você não pode botar de novo em votação? Precisa ver na lei orgânica e no regimento a formatação para isso. Precisa saber se a mesa que precisa ter esse tipo de iniciativa, se pode partir num colegiado de vereadores, porque tem diferenças regimentais que tratam disso. Hoje, o regimento estabelece as sessões como elas têm sido. Porque seria importante, né, esse canal agora, aberto com o povo, né? Eu só discordo da ideia de que a atuação do parlamentar é só uma atuação de plenária. Essa atuação não é para muito além. O vereador no dia a dia, inclusive, onde o grande debate com as pessoas é feito, as grandes reivindicações, a interação é feita. Essa ideia de que o vereador só trabalha nos dias de sessão é um equívoco. O vereador trabalha todos os dias da semana na atuação parlamentar cotidiana da comunidade, nas instâncias onde ele tem que trabalhar. Mas você não acha importante esse isso tipo é importante, de porque isso também não é dito e transparece a ideia de que vereador só trabalha na sessão plenária. Não é verdade. Vereadores trabalham para muito além das sessões plenárias. Mas acontece o seguinte, essa que vocês fazem na rua, né, conversando nas comunidades, é para um grupo muito pequeno, quer dizer, o pessoal, por exemplo, da Barra não sabe o que aconteceu, quem mora em São José. Então seria bom que fosse aqui. É por isso. Porque seria gravado, as pessoas estariam, todo mundo teria acesso. Que Maricá é a extensão muito grande. É por isso, por exemplo, vou dar exemplos. A gente toda hora está passando em frente a uma escola, percebe a necessidade de indicação de um guarda municipal no horário escolar. Outro dia eu estava numa comunidade, me passaram isso, olha, Fabiano, aqui nesse horário é complicado. Aí você vem, a partir dessa tua presença na comunidade, você vem e faz a indicação e começa a, de alguma maneira, tentar dentro da instância pública fazer com que isso aconteça. Os carros estão passando em alta velocidade aqui, você pode indicar a feitura de um redutor de velocidade. Isso é trabalho também de indicação de vereador. Claro. Está absorvendo na sociedade essa demanda. Sei, mas... o vereador precisa absorver na sociedade a demanda e trazer para dentro da Câmara. Eu também, agora, engraçado... E não limitar o papel da atuação parlamentar ao debate parlamentar. Aqui faz parte de uma das partes da atuação do vereador. Agora, se eu te fazer uma pergunta... Deixa eu fazer uma sinceramente, o cara falta dormir ali. Os vereadores não abre a boca. Vereadores têm estado nas sessões. O nível é ruim, eu não sei. Isso é um julgamento do senhor, eu tenho que respeitar. Exatamente.